Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Me chamo Felipe Dabu e hoje, 8 de março de 2020, um domingo, a gente inicia aqui mais um bate-papo sobre operações de position. Antes de mais nada, eu quero dar alguns recados aqui para vocês, como tradicionalmente eu venho fazendo em vídeos como este. O primeiro deles é o nosso disclaimer, então só lembrando vocês que as análises revisadas neste vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. O objetivo principal aqui é exemplificar como operar no mercado com a ajuda de algumas estratégias da análise gráfica, da análise técnica, né? Então, entendam que esse é um vídeo de caráter puramente educacional. O objetivo aqui não é recomendar nenhum investimento. Vou estar deixando as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição para os amigos que tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo abordado aqui e quiserem esclarecê-la, né? Então vocês podem mandar um e-mail para mim, me chamar no direct lá no Instagram, comentar em alguma thread minha lá no Twitter, a gente vai interagindo da maneira que der, eu respondo todo mundo, quem já entrou em contato comigo sabe disso, posso demorar um pouquinho, mas respondo, tá? Esse é meu compromisso com vocês. E pessoal, eu gostaria de me desculpar porque eu não publiquei muito conteúdo essa semana no canal. Eu estava bem ocupado dando início aí, né, fazendo todos os preparatórios para dar início ao nosso grupo de março. Até gostaria de mostrar para vocês, eu escrevi um material com o intuito de nivelar o pessoal que reservou a vaga no grupo. A gente tem gente de tudo quanto é tipo lá, a gente tem o pessoal que está iniciando agora, a gente tem o cara que é um pouquinho mais experiente, que já tem alguns anos de mercado nas costas, né? E eu acho importante todo mundo entender o que está sendo feito, né? Porque a gente faz o acompanhamento do mercado, eu publico os relatórios das operações que, ao meu ver, são as mais interessantes a serem feitas, só que o cara, além de usar aquilo a favor dele para ganhar dinheiro, eu quero que ele também aprenda como é que funciona, né? O que está embasando a operação, tanto tecnicamente quanto fundamentalmente falando. Então eu acho isso muito interessante. Olha que bacana esse material que eu escrevi. Aqui eu passo praticamente todos os conceitos de um sistema operacional bem construído. Então a gente tem que entender a diferença entre investidor e especulador, né? Qual que é melhor, qual que permite um maior ganho, os métodos de análise fundamentalista, análise técnica, os pontos fracos de cada uma, a mistura das duas análises, né? Tanto a análise técnica quanto a análise fundamentalista, gráficos, candlesticks, escalas gráficas, tendências de mercado, suportes e resistências, médias móveis, stop, abordagem, né? O gerenciamento de risco. Então ficou muito bacana, um material bem curto, tem 30 páginas, mas dá para introduzir para o pessoal quais são os conceitos e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo junto, tá? É um material muito interessante aí. Bom, vamos então começar a analisar o nosso índice Bovespa. Essa semana a gente teve então mais queda, né? Perdemos a partir deste momento tanto a média móvel de 9 períodos quanto a de 34 e a de 80 períodos, então não há nenhuma média móvel mais que antes atuava como suporte, né, como principal ponto de inflexão aqui para os preços. Essas médias agora estão apontadas para baixo. Onde é que nosso índice vai parar, né? Bom, só Deus sabe. Acho que nem Deus sabe. Porque a gente não tem como saber mesmo, tá, pessoal? Pode ser aqui, nessa região de suporte em que a gente se encontra agora, em 97 mil pontos, né, 96 mil pontos. E pode ser aqui embaixo. A gente tem uma região bem importante aqui também, lá nos 89 mil pontos, 90 mil pontos. Minha opinião, isso é um chute, tá? Não tem como saber. Eu acho que o nosso índice não passa da região que ele está agora, tá? Nessa região aqui dos 97 mil pontos. Por quê? Pode até fazer aqui uma formação de martelo, né? Vir testar um pouquinho mais para baixo, mas essa zona aqui, pessoal, é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Eu acho que ele não passa daí, mas essa é a minha opinião, tá? Pode muito bem passar. A gente está vivenciando agora um momento, quero até mostrar para vocês isso, eu vou abrir a minha planilha aqui, ó. Cadê? Ibov Movimentos. Essa minha planilha compara, né, os diversos movimentos de retração que a gente vem
trabalhando desde o início da tendência de 2016. E a gente vê que, em média, os movimentos duram, isso já foi calculado, 12%, né? Entre 10% e 12%. Consideramos um valor mediana e média. O que a gente está passando agora é um movimento atípico. Tá? É o que o Nassim Taleb chama de cisne negro. É um escândalo, algo muito impactante que leva os preços a saírem da curva. Tá? Então a gente tem uma média, a gente está agora trabalhando muito longe da média. Tá? Isso é regressão linear, é um assunto que talvez a gente pode abordar aqui um pouco mais para frente. A questão é que movimentos como esses, tá, ó, greve dos caminhoneiros, Joesley Day, eles não são esperados, então eles acontecem de uma hora para outra, e a gente não tem como adivinhar quando que eles vão terminar. Tá? Não tem como. O índice pode muito bem ficar caindo por muito mais tempo. Semana que vem a gente pode ter mais uma semana de queda, e na semana posterior, mais uma semana de queda. Tá? A gente não tem como saber. Muita gente está falando, vamos comprar, ó, caiu, compra. Tudo bem, para o cara que é fundamentalista e faz aportes todos os meses, pode ser que essa estratégia seja válida. Agora, para o trader, para o operador, isso não é o certo a se fazer. Tá? O certo a se fazer é esperar os chamados... Esperar os sinais de reversão. Tá? Isso é o certo a se fazer. E não sair comprando que nem um desesperado. Movimentos de reversão de tendência, pessoal, tá? Vamos supor que a nossa tendência acabe. Toda essa tendência aqui, ó, que vem lá de 2016, acabe. Tá? Não é o caso agora. Tá? A gente não está nem perto disso, mas vamos supor que acabe. Bom, se acabar, não vai ser um negócio do dia para a noite, assim, ó. Vai demorar. A gente tem que fazer um reteste de regiões de resistência, tá? Isso são diversas semanas de alta. Tá? O ideal, vamos supor que o índice ache suporte nessa região aqui e a gente reverta a tendência. A gente primeiro vai precisar de um movimento aqui de retomada, porque vocês concordam comigo que ninguém vai querer vender aqui, né? Vendedor não vende no fundo. Vendedor vende no topo, tá? A gente vai ter que ter uma formação de um fundo, de um topo mais baixo do que o topo anterior. E posteriormente a gente ainda tem que ter este topo aqui iniciando um movimento de queda que perca o fundo anterior. Daí sim eu vou falar para vocês, ó, pessoal, a gente tem um zigue-zague descendente, tá? Agora a gente está dentro de uma tendência de baixa, mas por enquanto não tem com o que se preocupar, tá? A gente não está trabalhando dentro de uma tendência de baixa ainda. Não é um movimento que acontece do dia para a noite, pessoal. Tá? Não é. Demora. A gente tem um reteste. São figuras gráficas importantes. Ombro, cabeça, ombro. Diamante de topo. Triângulos descendentes. Não é um negócio que acontece do dia para a noite. Tá? Bom, deixa eu zerar aqui. Vamos continuar nossos estudos. Então a gente tem que observar por sinais de reversão. Tá? Observar sinais de reversão. Quais são esses sinais? Inside bar, preço de fechamento de reversão. Que mais? Engolfo de alta. Movimentos de retração de volatilidade. A gente tem que observar esses sinais antes de tentar alguma compra. Observe a greve dos caminhoneiros, onde o índice chegou a cair do topo até o fundo mais de 22%. Quem ficou comprando aqui no meio, ó, feito um retardado, tá achando que estava comprando barato,
no curto prazo tomou muita porrada. Ó, perdeu aqui, tá barato, compra, beleza. Perde de novo, tá barato, compra, perde de novo, tá barato. Aqui o cara vai se desesperar, ele vai estar carregando uma baixa aí de 12%. No índice, isso aí em ações dá o quê? Deve ter tido papéis que caíram 20, 25, 30%, o cara se desespera e vende. E daí chega o fundo, né? É sempre assim. O cara vende e daí o fundo aparece. Olha o sinal de reversão. Isso aqui é um sinal de reversão. Depois de diversas semanas com alta direcionalidade, né? O mercado bem direcional, só caindo, rompendo mínima após mínima, nenhuma máxima da semana prévia foi superada. A gente tem uma semana em que o mercado abre, cai, recebe pressão compradora, tenta subir, mas os vendedores ainda não deixam, eles ainda estão tentando atuar sobre o preço. E na semana seguinte a gente tem o primeiro rompimento de uma máxima da semana prévia. Isso aqui é um sinal de reversão. Observe a retração de volatilidade, tá? Observe a baixa direcionalidade. É um sinal desses que a gente tem que esperar agora no semanal no nosso índice, para daí poder pensar em compras. Mas por enquanto, o momento atual não é o ideal para compras. A gente tem que esperar isso aí acontecer. É verdade que a gente já trabalha com o IFR bem baixo, né? O IFR, Índice de Força Relativa, que é um indicador que nos mostra se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele já está trabalhando lá em zero já faz bastante tempo, a gente já está totalmente sobrevendido. Mas em movimentos como esses, o mercado pode operar sobrevendido por bastante tempo. Olha aqui, ó. O mercado já estava sobrevendido aqui, ó. E olha quantas semanas, 1, 2, 3, 4 semanas na greve dos caminhoneiros, né? O mercado caiu 16%, o índice ainda estava sobrevendido. Então a gente não pode comprar só com base nesse indicador. Tá? O ideal é usar esse indicador aqui como um outro ponto para a nossa tese, né? Um outro ponto para o nosso argumento. Qual que é o melhor ponto? Um sinal de reversão, que a gente ainda não teve. Tá? Bom, não vou nem entrar aqui em gráfico mensal, tá? Posso até falar com vocês, a gente está no gráfico mensal, tem a média de 21 períodos, né? Que normalmente segura os preços dentro desses movimentos maiores, a gente está em cima dela agora, mas já falei, o negócio é a gente esperar um sinal de reversão, tá? Não tem o que fazer, esperem o sinal de reversão. Bom, vamos dar uma olhada em alguns ativos, que eu acho importante a gente estar sempre monitorando, apesar desse não ser o melhor momento para compras. Vai ter uma oportunidade ou outra aí que eu vou mostrar para vocês, a maioria, apesar de estar interessante, não dá para entrar porque o risco seria muito alto. Vocês vão ver muitos papéis com risco de 20, 25, 30% numa operação só. Isso é inviável, não tem como a gente entrar numa operação dessa, por mais bonita que a configuração gráfica esteja. Não tem como. O ideal em position trade é a gente sempre trabalhar com algo em torno de 12, 10, 12, no máximo 15%, mais do que isso. Eu já começo a ficar com um pouco de receio de abordar as operações, tá bom? Setor de energia elétrica, o setor que segurou bem diante dessa crise toda, aí vocês podem ver, a maioria dos papéis ainda negocia acima da média de 34 períodos, tá? A média de 9 períodos continua apontada para baixo, mas diante do panorama do mercado como um todo, a maioria dos ativos está perdendo a média de 34 períodos, tem alguns que já perderam a média de 80 períodos, esse setor até que se segurou bem. Tá? A Alupar deu uma operação que foi ativada essa semana passada a gente teve aqui uma espécie de martelo, né, que não foi muito bem um martelo, porque fechou ainda longe da máxima, mas a gente podia ter tentado uma compra, eu falei para vocês que não era o momento ideal para compras, mas enfim, quem comprou, né, chegou a carregar ao longo da semana aí um lucro até que interessante de 4,40 e daí infelizmente ao longo da semana a gente teve aquele repique do Ibovespa sendo confirmado, né? Vocês podem ver aqui, ó, o Ibovespa ele vem testar no gráfico diário a média de 9 períodos, a gente havia comentado isso na semana passada aqui, que isso aqui era um repique, nada além disso. E a maioria então dos ativos acabou dando bons frutos ao longo da semana e azedando no final de semana. Né? Foi o caso de Alupar,
Foi o caso aí de inúmeros papéis. Bom, por enquanto não tem o que fazer, né? O teu stop deve estar aqui embaixo, se você está nessa operação. Não tem o que ser feito. Você não vai entrar aqui em cima, porque eu acho desnecessário, tá? Eu não acho interessante você entrar aqui em cima. Olha o risco que você vai estar correndo, 11% num papel do setor elétrico, eu acho muito. Tá? Eu acho que tem oportunidades melhores, vocês vão ver isso aqui. Tá? Eu não acho o trade mais interessante a ser feito. Se você está posicionado, te desejo boa sorte aí, tá? Mas não tem o que fazer. Tá? Se for estopado, vai ser estopado, fazer o quê? Vai perder aí 8%, faz parte. Tá? Se você tem uma carteira bem diversificada, com 4, 5 ativos, isso não vai te machucar de maneira nenhuma. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu fechar isso aqui, tá, pessoal? Ficar só com a planilha dos ativos aí. CIA Paranaense, né? Copel. Bom, Copel, olha que papel forte, Copel. Copel agora que perdeu a MM9. Né? Agora que ela virou aqui de forma definitiva para baixo. Porque ao longo da semana ela chegou a dar uma compra e a média estava virada novamente para cima. Eu cheguei a pensar, porra, como esse papel é forte, só que, né, ele cedeu. Foi estopado, tá? Quem entrou nessa operação. O stop estava em 68,20, 1 centavo abaixo da mínima da semana passada. Essa semana bateu 68,05, então quem entrou em Copel provavelmente foi estopado, tá? Tendência de alta maravilhosa, né? Vamos ver se agora a gente tem uma correção um pouco maior em direção a uma média de 34 períodos. A expectativa é essa. Que mais que a gente tem aqui? Transmissão Paulista. Essa semana tá interessante, Transmissão Paulista. Isso porque percebam como a gente teve um aumento na atividade do volume. Então a gente tem um número de negociantes maior atuando sobre o preço. Eu ia falar de compradores maiores, né? Mas a cada compra que é feita existe uma venda, né? Então, na verdade, o número de compradores e vendedores é igual. A disposição dos compradores de pagar caro, né? Pagar um pouco mais caro pelos preços é que faz com que eles subam. Então, na realidade, a gente tem os negociantes aí mais presentes. E os compradores, sim, eles tentaram fazer com que essa figura de consolidação fosse rompida, tá? Coisa que não aconteceu. Né? A gente teve uma tentativa de rompimento aqui, olha que bonito, durante a semana. Até achei que esse papel aqui ia romper, tá? Mas daí, quinta-feira ele azedou, né? Junto com o mercado, ele abriu em gap de baixa, chegou a devolver aí particularmente todo o lucro dele. Sexta-feira agora ele abre novamente em alta, tá? Faz um reteste dessa região de suporte que está muito forte aqui na faixa dos R$22, tá? Eu acho que vale a pena tentar uma compra na superação dessa máxima, tá? Vale a pena. E colocar o stop na mínima da semana, você está correndo um risco aí de 8%, tá? Porque esse movimento, apesar de ele não ter se concretizado, ele não foi anulado ainda. Tá? Não foi anulado ainda. Bom, Enev 3. Enev 3. Pessoal, esse papel me deixou bem triste essa semana, né? Porque, como todos os outros aí do setor elétrico, ele chegou a entregar bastante resultados no começo da semana, segunda, terça e quarta, e daí quinta e sexta ele azedou. Só que eu entrei no trade, né? Teve o rompimento aqui dessa máxima. Ó. Eu entrei no trade. Tá? Eu cheguei a entrar. Eu cheguei a entrar em 47,75. Coloquei meu stop na mínima desta semana. Só que na época, quer ver? Ó? Na época, no caso segunda-feira, a mínima da semana ainda era aqui. Então eu fui estopado na sexta. Tá? Doeu, tá? Doeu. Que era uma operação que eu estava botando muita fé, mas fazer o quê? A configuração gráfica pode estar melhor impossível, pessoal. Não adianta. Tem que colocar o stop, tem que se preparar, tem que ter um gerenciamento de risco bom. Tá? Que nem aqui, eu perdi o quê? Deixa eu ver quanto que eu perdi. Ó, eu perdi cerca aí de 9%, acho que foi até um pouquinho mais. Mas era 1/5 da minha carteira. Então, na verdade, eu perdi 2% da minha carteira. Esse é um capital que eu posso recuperar em qualquer momento. É só o mercado dar
alguma sinalização de que vai voltar a subir, eu me posiciono e eu vou, além de recuperar os 2% que eu perdi na minha carteira, eu vou ganhar muito mais, tá? Então, perder pouquinho quando a gente está errado e ganhar muito quando a gente está certo. Esse é o segredo aí. Deixa eu só mostrar para vocês como a Eneve é uma empresa que está fazendo a lição de casa. Cara, essa semana Curitiba tá o ó do Borogodó, cara, porque a gente começa a semana com 15, 12, 10 graus, eu saio de manhã cedo para ir para a faculdade de casaco, às vezes até de cachecol, e daí chega meio-dia, chega 2 horas da tarde, está fazendo 27, 28. Isso é ótimo para quem tem rinite, bronquite, que é o meu caso, né? Eu sou bem alérgico aí, então sempre sofro com isso, a garganta fica seca, até peço desculpas aos amigos. Como eu estava falando, a Eneve é uma empresa que está fazendo a lição de casa, tá? É um caso de turnaround, tá? Um caso de dar a volta por cima. Se a gente olha os números dela, a gente vê que é uma empresa que 2010 até 2013, 14 mais ou menos, se endividou muito, tá? Só que o que aconteceu? O patrimônio não acompanhou, né? A empresa não consegue colocar a estratégia em prática. Olha aqui, a receita líquida cresce, mas por algum motivo a empresa não estava conseguindo entregar lucro líquido. E pelo contrário, né? A gente só tem prejuízo atrás de prejuízo. E daí, de repente, em 2015, 2016, quando a empresa passou por uma reestruturação, ela foi vendida. Essa aqui, se não me engano, era uma ex-empresa do Eike Batista, né? Ele vendeu para um grupo alemão e os caras deram a volta por cima, né? Fizeram com que a empresa voltasse a dar lucro. Hoje a gente tem o que? Um ativo em crescimento, uma dívida controlada, um patrimônio que só cresce trimestre após trimestre, a receita também e o lucro líquido também, tá? Então, a empresa é muito boa, alinhando aí nossa visão técnica com a fundamentalista. Eu quero ver se eu tento uma compra caso esse papel venha testar o suporte novamente aqui na região dos 41, 42 reais aqui, tá? Bom, Equatorial também, né? Deu uma compra, como todos os papéis de energia fizeram. Deu uma compra, chegou a carregar um baita de um lucro de 6% na semana e devolveu tudo, né? Chegou a cair o quê? 4%. Terminou a semana caindo 1,80. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Se você entrou nessa operação, o teu stop está aqui, tá? Seja resiliente. Cumpra a sua estratégia. Você tem um plano, cumpra o seu plano. Neoenergia. Também, né, mas Neoenergia, diferentemente das outras, não estava uma compra muito interessante. Eu falei isso para vocês, porque a média de 9 períodos estava apontada para baixo. Eu queria esperar o fechamento da semana, a média de 9 períodos apontar novamente para cima para tentar uma compra, tá? Então isso não aconteceu. Não tem o que fazer nesse papel. Agora é esperar um novo sinal de compra. Ômega. Ômega também, assim como Eneve chegou a romper lá a consolidação. Então ele fez uma nova máxima, só que não aguentou, né? Quinta, sexta-feira, devolveu tudo, tá? Devolveu tudo. É muito provável agora que o Ômega venha testar novamente essa região dos 37,45. Eu ainda estou comprado nesse papel, tá? Não zerei minha posição ainda. Eu comprei ele aonde? Deixa eu ver aonde que foi que eu comprei ele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Comprei ele. A primeira compra foi aqui. Depois eu comprei mais aqui. E tô carregando, então, ômega desde lá dos R$32. Tá? Já tá em R$40. Chegou a bater 44. Não tem motivo para sair dessa operação. Eu não tenho que ter pressa, pessoal. Reparem, a tendência ela é de alta. O meu stop está aqui embaixo, tá? Em 37,41. Se esse valor for perdido, a gente pode ter um rompimento daí para baixo, né? A gente pode ter uma perda aqui dessa região de consolidação e o papel vir testar níveis menores. Daí a gente pode pensar numa reversão de tendência, mas por enquanto isso não aconteceu.
Fora que a média de 34 está aqui coladinha, né? Muito provável que ele continue lateral por um tempo, essa média venha encostar aqui no preço e a gente tenha uma nova pernada de alta. Engie 11. Energisa, também assim como Equatorial. Chegou a ativar o trade, entregar um bom resultado e devolveu tudo. Não tem o que fazer, stop está aqui embaixo. Mais uma vez, sejam resilientes. Olha Energisa, cara, que show de empresa. PL está um pouco alto. Se a gente compara com Transmissão Paulista, por exemplo, o PL está bem baixo, né? A Transmissão Paulista, na minha visão, fundamentalmente falando, é uma das empresas que está mais interessante aí na bolsa, que está mais barata. Mas do setor de energia, a Energisa é uma excelente empresa, a gente não pode reclamar dela, né? Olha o ativo da empresa em pleno crescimento, a dívida líquida também, mas alinhada com a estratégia da empresa, crescimento patrimonial, receita líquida crescendo também de forma exponencial, o operacional da empresa tá bom, e o lucro líquido, né, que é o que determina aí se a cotação vai subir ou descer, não para de bater recorde atrás de recorde. Então, pessoal, a Energisa é uma excelente empresa. Tá? Energisa é uma empresa, Energisa, Equatorial, Eneve, Transmissão Paulista, são empresas das quais, na queda, eu faço aportes. Tá? Essa sim, eu não me preocupo se eu vou comprar nos 110 mil pontos, nos 120, nos 100 mil pontos, nos 90, nos 70, continuam sendo boas empresas. Os fundamentos não mudam. TAE 11, Taesa está se segurando aqui, né? Está se segurando. Deu uma entrada semana passada, também chegou a dar lucro e devolveu. Stop está aqui embaixo, não tem o que fazer. Tiet 11. Ai, meu pescoço. Essa cadeira tem que comprar outra. Tiet 11, cara, é o seguinte. Esse papel também deu o que falar, né? Porque no começo da semana saiu uma notícia de que a Neve tinha feito uma parceria com a SGT. Então, a Neve chegou a abrir com um gap de 6% e a SGT chegou a abrir com um gap o quê? De 14%. Então, as duas empresas valorizaram muito aí. Agora, a SGT faz uma correção, né? No gráfico diário, quem comprou aqui provavelmente deve ser um cara muito mal informado, né? Nunca se compra papéis, por mais que eles abram em gap, por mais que a notícia seja boa, nunca se compra papéis fora, tá, da zona de suporte, longe das médias móveis. Tem que esperar o que? Uma correção. Essa correção veio agora na sexta-feira. Teria uma compra no diário? Teria, mas eu prefiro esperar uma correção um pouco maior, né, no semanal. Tá? Então, por enquanto, na minha visão, não tem o que fazer com a SGT. Tá? Setor financeiro agora, B3SA3. B3SA3. Só marcar aqui que Transmissão Paulista é a única que deu compra no setor de energia elétrica. É sempre vermelho que eu marco. Bom, B3 chegou a romper o topo anterior, mas com o mercado fraco não andou. Agora ela devolve a alta dela. Tem um suporte muito forte nessa região de preço, dos R$ 43, R$ 44. Muita atenção, a gente pode ter uma compra assim nas próximas semanas, eu ainda acredito no papel. A tendência de alta é muito forte. Diante a todas essas quedas aí que a bolsa vem apresentando, ela até que foi bem resiliente, ela até que se segurou bem na região em que ela está. Se eu compraria na superação dessa máxima para correr um risco de 14%, eu não acho interessante. Tá? Eu particularmente não acho interessante. Eu acho que existem oportunidades melhores. Se tu vai correr um risco de 15%, 14% numa BR, uma B3SA3, por exemplo, então vá correr um risco um pouquinho maior numa JHSF, numa Trisul, numa Eneve, numa empresa um pouco melhor, né? Que você sabe que é mais forte, que tem fundamentos melhores, tá? E você entra com uma parcela um pouquinho menor do teu capital. Aqui você entraria com um quinto da tua carteira, um quarto da tua carteira
você vai entrar lá com um sexto, um sétimo da tua carteira, né? Se é para correr um risco grande desse jeito, eu acredito que existam operações melhores, tá? Chegou a ativar, né? Um trade aqui que foi estopado na mesma semana. Então, BID agora. BID está linda para uma venda, tá? Para mim a tendência de alta agora acabou. A gente tem esse padrão que se chama triângulo descendente. Até tinham me perguntado isso ontem. Triângulo descendente é uma figura que pode apresentar dois cenários: consolidação ou acumulação ou reversão, tá? Normalmente, depende do contexto, essa figura gráfica a mais propícia a apresentar a consolidação. Mas neste caso, BID 4 já era um papel que fazia tempo que estava tentando ir, não ia, né? Tentando ir, não ia. E daí não adianta, né? Papel fraco, os vendedores se aproveitam, levam para baixo novamente, a região de suporte é rompida. Existe uma venda aqui? Existe. Agora, eu não faria essa venda agora. Por quê? Se a gente for fazer uma venda em BID no semanal, tu vai ter que colocar o teu gatilho na perda da mínima dessa semana, em 12,20, e o teu stop teria que ficar onde? Na máxima da semana. Só que se você fizer isso, olha o risco que você está correndo. Quer ver? Um risco de quase 30%. Peguei um pouquinho aqui embaixo, né? Aqui, ó. Risco de 28%. Cara, é loucura você entrar numa operação com risco de 28%. Tá? É inviável. Até com uma parcela mínima da tua carteira, eu acho que o risco-retorno não compensa. Então eu esperaria o quê? Eu esperaria um sinal um pouquinho mais claro. O ideal essa semana seria que a gente tivesse um candle, uma inside bar, um candle de retração de volatilidade. Onde a gente pudesse tentar daí na semana que vem uma venda na perda da mínima desse candle com o stop aqui. Repare, a gente estaria correndo um risco um pouco menor para pegar o mesmo objetivo. Tá? Então, na minha visão, isso fica mais interessante. Eu não tentaria essa venda agora. Vamos esperar aí para ver se o mercado nos dá uma oportunidade melhor. Então, BID tem uma operação de venda. BPAC 11. Por enquanto nada, né? BPAC perdeu a média móvel de 34 períodos, chegou a ativar um tradezinho aqui que eu tinha alertado para vocês que não era a melhor operação de todas. Muito fraco, né? Muito fraco o papel. Agora perde a média de 34 períodos. Qual que é o próximo alvo? Aqui, né? Aqui embaixo. Média de 80 períodos, região de suporte importantíssima aqui na casa dos R$50. BPAN. BPAN novamente vem testar essa região de suporte, tá? Mas não está interessante, porque se a gente for tentar uma compra, a gente só pode comprar na superação da máxima dessa semana, a gente já tem um sinal daí de que os compradores estão de volta no comando, só que olha o risco, também perto de 20%. Eu não gosto de operações assim. Entre comprar BPAN com risco de 20% e JHSF, Trisul, eu prefiro comprar JHSF. Por enquanto não faria nada. IRBR3, bom, não vou nem comentar aqui, né, pessoal? Eu fiz um vídeo só sobre ela. Terrível o que aconteceu, tragédia. Ainda tem muitos capítulos aí dessa história no desenrolar da situação como um todo, mas, ao meu ver, a gente pode tentar um trade de curto prazo nela? Pode, tá? Pode. Isso aqui, depois de uma longa queda, 1, 2, 3, 4 dias de queda, a queda forte, né, violenta aí de 53%, ele faz esse sinal aqui, tá? Esse sinal aqui pode ser avaliado como um sinal de reversão,
tá? Pelo menos para um repique até média de 9 períodos aqui, mas não é o melhor de todos. De qualquer forma, tem sim uma compra, seria um swing trade, aqui na superação dessa máxima em 17,78. Stop imediatamente abaixo da mínima deste candle. Não pode bobear, tá? Não pode bobear aqui. Para correr o quê? Um risco de 13%, né? Acho que um pouquinho mais. Um risco de 13,5% para um alvo no mínimo aqui em 30%, 35%. Pode ser uma operação interessante, mas é uma operação de repique. Para a position, por enquanto, não tem nenhum sinal aqui. A gente tem que esperar um sinal o quê? De reversão. Vou até escrever de novo. Esperar um sinal de reversão. Não pegue a faca caindo. Sula. Sula é outra empresa que eu quero muito comprar. Ela faz parte da minha carteira fundamentalista, da minha carteira de empresas, os quais eu carrego para o longo prazo. E quando eu falo longo prazo é 15, 20, 30 anos, são empresas que talvez eu não venda nunca. Se a gente olha para os fundamentos de Sula, a gente entende do que eu estou falando, porque olha que baita empresa, Sul América. PL 16, não tá cara, mas também não tá barata. Crescimento da receita 10%, ROI de 16%, ROIC de 8%. E quando a gente olha o balanço patrimonial, a gente se apaixona, o ativo crescente. E não é aquele crescimento exponencial, mas é um crescimento lento, vagaroso, mas que está sempre ali, crescendo, 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 trimestre após trimestre. A dívida líquida afundando, patrimônio líquido também, um crescimento que não é exponencial, mas está ali, trimestre após trimestre crescendo. Parece uma renda fixa esse papel, né? Ele vai subindo assim. Pessoal, isso é o que a gente tem que buscar numa empresa, tá? Ativo crescente, dívida líquida caindo, patrimônio crescente, demonstrativo de resultado, receita crescente. Quanto mais suave essa curva, melhor. E o lucro líquido, olha que espetáculo. Olha que espetáculo o lucro líquido dessa empresa. Quando que foi a crise mesmo? 2015, 2016, 2017, 2018 estava terminando. Foram 3 anos aí, 15, 16, 17. Pega aqui 2015. Olha 2016, o lucro cresceu. Olha 2017, o lucro ficou estável. Olha 2018, o lucro conseguiu crescer mais ainda. Então, em momentos de crise, a empresa prosperou. São ativos como esse que eu tenho que ter na minha carteira de longo prazo. Não precisa ser um gênio para saber disso, pessoal. É só ter um pouco de bom senso. Olha que bacana a Sul América. Quem investiu em Sul América lá no IPO, tá? E segura a empresa até hoje, já está carregando um lucro de 1.300%. Faça as contas. O IPO foi em 2017. Foram 13 anos até agora. 1.300% divididos por 13, uma média de 100% ao ano. É difícil um trader conseguir isso consistentemente. Tá? Vão ter traders que vão conseguir bater o mercado em 2, 3, 4 anos consecutivos. Traders que possuem sistemas operacionais seguidores de tendência provavelmente vão bater o mercado todos os anos em um bull market, mas daí quando a crise vem, eles se ferram um pouco, sabe? Eles ou não conseguem bater o mercado ou ficam no prejuízo, né? Então é interessante a gente também adotar essa estratégia, tá? Eu adoro Sul América. E Sul América é o seguinte, a gente já está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de queda consecutivas. A gente está chegando num patamar aqui interessantíssimo para compra, a meu ver, que é a média de 80 períodos, que serve como ponto importante de inflexão. Olha aqui, lá em junho de 2018, foi a última vez que ela encostou nesta média. Olha toda a valorização que o papel teve desde aquela data.
Nesta região aqui a gente pode buscar por compras, tá? Compras essas que podem muito bem render uma baita de uma operação em que você não precisa vender todo o capital quando bater no alvo. Você pode muito bem vender só o suficiente para voltar o caixa para o teu bolso. Essa é uma estratégia que eu sempre insisto que vocês utilizem aqui no canal. Você vende o suficiente só para voltar o caixa que você desembolsou para entrar na operação. Então vamos supor que você resolve entrar aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que na semana que vem a gente tem um baita de um engolfo de alta aqui, que engolfa esse candle. E a gente tem uma compra na superação da máxima aqui em 55,19, tá? Eu não vejo essa compra ainda, até porque o risco é bem grande aqui, é cerca de 15%, tá? Eu prefiro esperar um candle aqui embaixo, mas é só para fins de exemplo. Você então resolve comprar 50 mil reais, 50 mil reais em Sul América, em 55,20. Então você vai lá, 55,20, você consegue comprar 900 ações de Sul América. O teu alvo vai ser 2 vezes o risco para cima, lá em 71,71. Perceba que você desembolsou um caixa de R$ 49.680 para poder ingressar nessa operação. Se tudo der certo e o alvo for alcançado, esses mesmos 900 papéis agora vão valer R$ 64.530, o que te dá um lucro bruto de R$ 14 mil. Por que você não mantém esse lucro bruto na forma de ações aqui na Sul América? Então você vai dividir lá por 71,70. Isso dá em torno de 200 ações. E as 700 ações, que agora vão valer R$ 50 mil, te garantem voltar aqueles 49 mil que você desembolsou do teu caixa para ingressar na operação. Então você volta o valor inicial para o teu bolso e você ganha, né, de brinde 200 ações de Sul América, que é uma excelente empresa e que quem está comprado nela nos últimos anos só vem, né, obtendo aí retornos acima da média do mercado e, enfim, tá feliz da vida. Então, esta é uma estratégia importante. No meu ver, a compra ainda não chegou. Tá? O ideal seria que a gente viesse sem testar essa zona aqui de preço. PSSA3. PSSA3 é outra empresa muito parecida com Sul América, tá? Mas graficamente eu ainda gosto mais de Sul América. No caso do PSSA3, a gente já veio testar a média de 80 períodos, já sentiu aqui algum tipo de suporte, né? Olha aqui, ó. Muitos dos papéis estão dando operações de compra para swing trade, tá, pessoal? Só que tem que observar muito bem o risco. Ó. Por exemplo, aqui o risco é o quê? De 5%. Tá? Aqui está interessante. O risco de 5% para um alvo de 7%, não, na verdade não está interessante. Tá? A relação risco-retorno tem que ser no mínimo de 1 para 2. Tá? 5 para 7 vai dar aí quase 1 para 1, tá? 1 para 1.2, 1.3. Não está interessante. Tem que ficar muito atento, tá, a esse tipo de ideia. No semanal eu prefiro esperar. A minha visão não tem oportunidade ainda na PSSA3. Bom, não tem. WIS. Deixa eu ver o WIS. WIS também, né? Muita volatilidade. Tá em cima de uma região de suporte? Tá. Tá em cima da média móvel de 34 períodos? Tá. Mas você vai entrar onde, meu amigo? Você vai entrar na superação da máxima lá em cima e vai colocar o stop aonde? Aqui na mínima? Pô, stop de 23%. Mais até, né? 23%. Cara, sem condições. Sem condições. Tem papéis mais bonitos que estão com stop nesse nível. Que eu ainda acho caro. Tá? Eu não ingresso em operações que estão com stop maiores do que 15%. Se a configuração gráfica estiver muito bonita, eu ingresso com uma parte muito pequena da minha carteira. Tá? De forma que, caso eu perca, caso a operação dê errado, isso não me afeta. Log 3.
O OG3 agora está perdendo a média móvel de 34 períodos, né? Fez o mesmo movimento que as elétricas, veio testar aqui a média móvel de 9 períodos, sentiu força. A diferença é que as elétricas, a média de 9 períodos, estava apontada para cima em alguns casos, né? Aqui já estava apontada para baixo. Só que tá com cara de ser bem um repique no diário, é um repicão. Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? É esperar. Eu também não tentaria nenhuma compra aqui, porque o risco tá até aceitável, mas a configuração gráfica não tá muito bonita, né? A gente tá numa região de suporte, verdade. Mas por enquanto não me apeteceu. BR Malls. Deixa eu ver no diário como é que ela tá. Deu umas puxadas bem violentas, né? Ainda na minha visão não tem compra, né? Tu terei que comprar aqui para correr um risco de 15%? Não, obrigado. A configuração gráfica tá muito feia. Vamos esperar ela cair mais. Tem que vir testar essa média de 80 períodos aqui. Pra gente pensar numa compra. Tá? BBDC4, Bradesco. Olha o que os bancos fizeram essa semana. Eles perderam importantes zonas de consolidação. Tá? É muito provável agora que os bancos caiam forte. A não ser que a gente tenha uma alta muito grande, muito expressiva essa semana. E daí a gente vai ter um falso rompimento, né? É provável daí que os bancos façam uma espécie de engolfo de alta aqui e voltem a negociar acima desse suporte. Mas por enquanto, olhando para o patamar atual, tá bem feio, tá? E não estou falando só em Bradesco, a gente sabe que o setor bancário anda praticamente junto. A gente olha para Banco do Brasil, fez a mesma coisa, olha o Banco do Brasil. Rompe a consolidação aqui, esse imenso retângulo que vem lá de 2019, né? Começo do ano de 2019. Santander também, Santander ainda está pior. O trade já andou. Dá para vender? Cara, até dá, tá? Vamos ver o risco. Risco de 10%, tá? Tá interessante. Deixa eu ver qual que é o melhor para venda. Bradesco. Banco do Brasil, Santander. Aqui o risco está um pouco maior. Deixa eu ver Itaú. Itaú não. Ó, o mais interessante para venda é o Santander, tá? O Santander é o mais interessante para venda, na minha opinião, porque ele apresenta um risco menor, né, 10%, contra 13% lá do Bradesco, do Banco do Brasil, se não me engano, 13 e 12 do Bradesco. E a próxima região, tá, de relevância é provavelmente aqui nos R$31. Então ele tem espaço para cair. Tá? Ele tem bastante espaço para cair. Essa é uma operação que você pode pensar no mínimo numa queda de 15% contra um risco de 8, 10. Ainda não é a melhor operação a ser feita, tá? Eu tô na dúvida aqui. Mas se for esperar um papel para vender no setor bancário, tem que ser Santander. Deixa eu ver Allianz. A Allianz também perdeu a 9, essa semana perde a 34 e mira aqui, né, nessa região da média de 80 períodos. Agora, ainda tem um pouquinho de chão até chegar lá, né? Tem que cair mais 12%, talvez não caia tudo isso. Tem uma região de suporte interessante aqui, nessa faixa de preço dos R$40. Pode ser que aqui o preço venha a ser... Ó, já sentiu um pouco, tá vendo? Ó, pode ser que aqui essa região de preço
venha a ser retestada e a gente ganhe força. Mas esse papel, olha como ele é bem direcional. Eu quero ficar muito atento a ele, tá? Muito atento. Porque a primeira oportunidade de compra, eu quero comprar. Santander tem uma venda. Esse aqui também tem venda, tem venda. Setor de consumo não cíclico. Marfrig. Cara, Marfrig desconfigurou um pouco, né? Tô olhando aqui para ela, agora virou a 9 para baixo. Não tá interessante, não. Eu, por enquanto, não faria nada, tá? Estopou a maioria do pessoal. Agora não tem o que ser feito em Marfrig. É esperar. Ó o avião passando aí. Não sei se vocês vão escutar no microfone. JBS. Deixa eu ver quanto tá o risco aqui. 18. Não tá interessante não. Eu ia falar pra gente tentar uma compra, já que chegou na média de 80 períodos, mas olha só o tamanho do risco. Essa volatilidade dessa semana matou, né, pessoal? Vamos falar a verdade, matou. Porque a maioria dos papéis ficaram em cima de zonas de suporte, mas estão com riscos altíssimos a serem corridos. Então 18% em JBS eu não acho viável, tá? Eu não acho viável. Tem que torcer que essa semana seja uma semana de retração de volatilidade. Daí daria muita oportunidade de compra. BIF3. Minerva. Minerva agora está chegando numa região interessante. Tem resistência aqui, tem média de 80 períodos. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá? Pode sim dar uma operação aí. Natura também veio buscar uma região de suporte, onde está a média móvel de 34 períodos. Deixa eu ver no diário esse papel, como é que tá. Seria interessante a gente ter mais uma queda aqui. Daí dá até para tentar um trade de repique, ia ser interessante. Realizava parcial e o resto utilizava para já iniciar uma operação de position. Era uma estratégia, hein? Tô pensando aqui. Mas por enquanto, pessoal, ainda nada, tá? Eu vou ver se eu faço o vídeo de review do mercado na quarta-feira e daí a gente vê um pouco mais sobre isso, tá? SMC Agrícola. Daria para tentar assim uma compra aqui? Visto que o stop é de 11%, 11% é um risco aceitável. Ela já chegou numa região de suporte interessante, que é essa faixa de preço que foi imensamente testada lá em 2019, no começo do ano, e que agora é retestada. No diário a gente está com um zigue-zague descendente, né? Desenhar isso aqui um pouquinho melhor. Ó, a gente está com um zigue-zague descendente aqui no diário. Tá? E se a gente tiver um pivô de alta aqui, pode muito bem ficar interessante. Esse pivô de alta coincidiria com a nossa entrada no semanal. Essa operação me agrada. Cadê? San Martinho. San Martinho é outra operação que me agrada. San Martinho, olha como o papel foi resiliente, se segurou bem na média de 9 períodos, tá? Se segurou bem aí. Show de bola, espetáculo, tá? Espetáculo. Stop fica aqui embaixo, vamos ver quanto que é o risco. 10%? Não, menos. 9,80. Tá interessante também, tá? Tá interessante. A gente pode tentar, deixa eu ver como é que tá o diário. O diário já reagiu aqui quando na quinta e na sexta puxaram para baixo, né?
Esse papel tem compra. O alvo seria no mínimo 2 vezes o risco para cima. Lá em R$35. Vamos ver o setor de consumo cíclico. Apanhou pra cacete também. O Amar, ó. Amar estopou todo mundo. Todo mundo que estava no trade foi estopado em Amar. Tá? Repare, ó. A entrada foi aqui. O stop estava aqui. O cara que não trouxe o stop para entrada, depois do papel ter andado 12% numa semana, ele não foi estopado na primeira semana aqui. Tá? Ia ficar no 0 a 0. Mas no caso o cara deixou o stop aqui, essa semana foi estopado com prejuízo. Tá? Prejuízo esse de 10%. Pesado, né, pessoal? Por isso que é importante quando o papel anda muito assim, ó, 12%, 13%, até 8% numa semana, eu já trago o stop para o meu ponto de entrada. Tá? Caso a gente tenha volatilidade, eu sou estopado no 0 a 0. Não perco nada. A gente tem que sempre garantir, tá? Até escrever isso aqui, ó. A gente tem que sempre garantir a preservação do nosso capital antes de mais nada, antes de querer ganhar. Lojas Renner. Lojas Renner ativou o trade e estopou. Que sacanagem, hein? E tava bonita a configuração, tava um martelinho em cima da média de 34 períodos. Ó, tá vendo? O stop não tava caro, se não me engano. Deixa eu ver quanto tava o stop aqui em Lojas Renner. Stop de 8%, tranquilaço. Quem fez esse trade não se machucou. Tá? Estopou, cara, normal, acontece. Agora tem trade? Não. Tá? Corre um risco de 12%? Até pode, mas eu não gosto. Eu não gosto. Até teria, tá? Uma entrada aqui. Não é a melhor das operações a ser feitas, mas tá dando compra, sim. A Alpargata. Alpargata está se segurando na média de 34 períodos. Mas, sinceramente, se a mínima dessa semana for perdida, eu tentaria uma venda em Alpargatas, tá? Eu tentaria uma vendinha. Porque vai ficar bem interessante. O papel rompeu, né, pessoal? Esse padrão aqui de ser guiado pela média móvel de 9 períodos, mostrou fraqueza. E agora está tentando romper a média móvel de 34 períodos. Para mim, se perder essa zona aqui, olha o espaço que a Alpargatas tem para cair. No mínimo 20%, até a média ali de 80 períodos. Estou torcendo para o quê? Para um candle de retração de volatilidade essa semana. Isso vai ser essencial. Que daí o meu risco não fica tão grande. Olha o risco se eu for tentar vender aqui. Olha o risco. 18% contra 20% dá 1 para 1. Não está interessante, né? Interessante seria um candle como esse. Um candle como esse. Uma inside bar. Um negócio bem interessante. Que daí na perda da mínima eu tentava vender e corria um risco um pouco menor. Vocês estão entendendo qual que é a estratégia, pessoal? Sempre se preocupar com o gerenciamento de risco. É ele que vai te fazer sobreviver na bolsa a longo prazo. A análise técnica sozinha não faz nada. Nada, absolutamente nada. Tá? Deu até um bom título de vídeo, hein? Análise técnica sozinha não serve para nada. Tô pensando aqui. Pensando, pessoal, pensando. É um bom título para o vídeo. Tá? É um tema que eu quero abordar com vocês. Estudar gerenciamento de risco, pessoal. Vivara, no caso. Cara, Vivara é tragédia, né, na minha visão, cara. Vivara, tragédia. Não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer aqui, tá? Não tem compra, não tem venda. Como é que tá o diário dela? Seria interessante um retorno para a média para daí tentar vender, tá? Daí seria interessante. Mas por enquanto nada. Viva 3, Bitol.
Bitol é outro, né? Tá voltando aqui para a média de 34 períodos. Olha, pessoal, Bitol eu queria conversar com vocês, porque Bitol, eu acho que Bitol pode muito bem fazer um movimento como este aqui, ó. Em que ele, depois de uma forte movimentação de alta, depois de uma onda bem grande de alta, chegou a se valorizar aí, né, 115%. Aqui foi 164%, então aqui foi maior ainda. Ele faz uma correção maior. Se a gente olha o mensal de Bitol, realmente ele está precisando de um movimento assim, né? Um movimento que trouxesse de novo o preço lá para a faixa dos R$40, R$44. Isso seria o quê? Para a média de 80 períodos, tá? Então não tem compra em Bitol. Bitol, inclusive, dá para tentar uma venda. Dá para tentar uma venda em Bitol. Se a gente tiver uma semana de retração de volatilidade, tem uma vendinha em Bitol. Né? Marcava a mínima, colocava stop na máxima. Só colocar aqui, ó, Alpargatas teria uma venda, Bitol teria uma venda. Centauro. Centauro é outro papel, né? Cara, que resiliência, meu. Que é uma empresa boa, Centauro, cara. Mercado desaba, cai 20% e Centauro se segura. Não perde nem a média móvel de 9 períodos. Nem a média móvel de 9 períodos Centauro consegue perder. Pena, tá, que eu fui estopado, e pena que o risco tá tão grande, o risco de 21% nesse trade. Senão dava para tentar tomar uma posição aqui. Eu tô torcendo, pessoal, vocês não sabem como eu tô torcendo para essa semana a gente ter um candle de retração de volatilidade. Seria o ideal para a gente abaixar as entradas, correr um stop um pouco menor quando o mercado resolver andar. Não torçam por engolfo de alta essa semana. Torçam por um candle de retração de volatilidade. É ele que vai fazer com que nossos stops fiquem menores para a gente poder pegar a retomada da bolsa. Tá? Olha aqui, ó. 21%. Cara, não dá, tá? Não dá, infelizmente não dá. Se a gente for no diário, vamos ver como é que tá o diário. Ó, o diário tá defendendo esta região aqui de suporte, né? O diário tá defendendo isso aqui. Daria para tentar uma compra aqui na superação da máxima no diário? Daria, tá? Eu acho interessante. Com alvo de um risco de 9% e um alvo de no mínimo lá em cima, em 18. 1 para 2, relação risco-retorno compensa, tá vendo? Agora, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com esse tipo de operação. Centauro é um papel que normalmente abre em gap. Vocês podem ver, olha os gaps de baixa. Olha os gaps de baixa, ó. Olha o gap de baixa. Gap de baixa. Gap de baixa. Já abre caindo 3, 4%, tá vendo? 5%. Tomar muito cuidado. Tá? Olha aqui, ó. Olha o gap de baixa aqui, ó. Olha o gap de baixa. Olha o gap de baixa. 8%. Mas que o pessoal tá defendendo o Centauro nessa zona, tá? É interessante, sim, na minha visão, tentar um swing trade aqui em Centauro. Vamos ver lojas americanas. Desastre também, né? Lojas americanas, ó. Mas veio testar a média de 34 períodos. Vamos torcer por um candle de retração de volatilidade. Daí a gente pode pegar lojas americanas, talvez um martel, uma inside bar aqui nessa zona, com risco menor. Porque, vocês concordam comigo, não dá para comprar um papel com risco de 20%, 17%. É muito grande o risco, pessoal. Magazine Luiza. Também, tá? Também. O papel tá muito interessante, tá numa região de suporte. Vejam bem. Magazine Luiza nunca perdeu a média de 34 períodos no semanal. Nunca. Olha aqui. Só vocês verem historicamente. Não perdeu.
ela nunca perdeu a média de 34 períodos no semanal. Então, uma região de suporte de extrema importância, de muita relevância. Agora, dá para comprar a superação dessa máxima? Cara, não dá. É um risco de 22%. Por isso que eu estou falando, a gente tem que torcer para um candle de retração de volatilidade, preço de fechamento de reversão, inside bar, algum sinal que nos mostre que o mercado está cansado em cima de uma região de suporte. Daí fica interessante para a semana que vem. Entenderam? Vamos aguardar, tá? Vivar 3. Vivar 3 rompeu, né, a consolidação aqui, ó. Olha aqui, olha que interessante. A gente sempre fala isso. O rompimento, quando não é para um lado, tá? Ele normalmente é para o outro. Então esse rompimento aqui, ó, se mostrou falso. Esse rompimento do dia 19 de fevereiro. Ele se mostrou falso, perdeu a zona rompida, voltou para fazer aqui um reteste na zona de suporte e daí arma uma pernada de baixa. Chega a cair 25%. Esse papel, tá? Ele... Pessoal, oportunidade imensa, né? Tá em cima da média de 34 períodos. Pelo amor de Deus. A gente tem que torcer novamente para um candle de retração de volatilidade. Poder comprar ele semana que vem. Na Oca América. Oca América é outra. Olha lá. Oca América é a Magazine Luiza das locadoras. Repare a tendência fortíssima. Nunca perdeu a média móvel de 34 períodos. Perdeu aqui, mas repare como foi uma perda que... Se é que a gente pode considerar isso aqui de perda, né? Ele não vai adiante, não desenvolve o trade aqui, ó. Fecha abaixo, daí fecha uma semana em alta, segunda semana em alta, terceira semana em alta, ele já recupera. Aqui, não perdeu. E agora, perdeu aqui, mas a gente pode muito bem esperar um movimento de alta aqui. Dá para comprar? 14%? Esse é um risco que a gente pode até correr, tá? É um risco que a gente pode correr. Mas o ideal, novamente, seria um candle de retração de volatilidade para a gente poder diminuir o nosso risco na semana que vem e tentar uma entrada na próxima. Localiza. Localiza também, assim como o Oca América, está em cima da média de 34 períodos, importante ponto de suporte. É agora ou nunca, né? Mas aqui o risco deve estar mais alto. Ó, aqui o risco também, não. 15%, tá? Dá para tentar uma compra aqui em cima. Mas, de novo, pessoal, essa não é a melhor compra. A melhor compra seria essa semana a gente tivesse um candle de retração de volatilidade. Movida perdeu a média de 34 períodos, ficou muito feio, muito feio. O risco também é muito alto, 17%, não está interessante. Movidas mira aqui agora, né? Deixa eu ver como é que tá no diário esse papel. Também, tá vendo? Daria para tentar um trade de repique, ó, tá muito esticadão. Aqui tem um trade de repique. Repique, tá? No diário, compra a superação desta máxima, swing trade, tá, pessoal? E vende o quê? Quando chegar perto da média móvel de 9 períodos. Então a gente tem um alvo de 9% contra um risco de 4,5%. Relação risco-retorno de 1 para 2. Estão vendo? No semanal, nada, tá? Daria até para vender, mas tem que esperar o repique. Setor de construção civil, Tenda ainda se segura. Tenda está se segurando, parece ser o papel mais forte do setor aí neste momento. Só que não tem compra, né? Muito grande o risco. Cirela,
Também em cima de uma região de suporte, só que muito grande o risco. Repare como isso aconteceu com a maioria dos papéis. Direcional, ó, muito grande o risco. Também em cima de uma região de suporte. Não dá para comprar esses papéis. Trisul, ó, papel que eu tava louco para comprar. 20%, mais, né? 20%, cara, não dá. Não dá. %17%. Os papéis aqui estão muito, muito, muito feios. Exetec. Tá segurando bem, né? Esse papel eu tô louco pra comprar também. Puta, cara, que show. Agora, se perder essa média de 34 períodos, vai dar uma excelente venda. Mas, novamente, como é que a gente vai vender com risco de 23%? Não tem como, tá? Não tem como. Tem que esperar uma semana de retração de volatilidade para poder definir o que vai ser feito. JHSF. %20 o risco. Não tem, cara, eu tava louco para comprar esse papel. Louco, louco, louco. Só que não tem trade aí. Ter até tem, mas 20% de risco é muita coisa, cara. Muita coisa. Não dá para correr. Agora, BOR 3. 23%, cara. Mas também perdeu a média de 34 períodos. Aqui tá bem feio, né? Tende a buscar essa região de preço agora, que é média de 80 períodos. Tecnisa. Nada também. Muito feio esse papel. Muito feio. Tá com cara que vai perder aqui, ó. Esse suporte. Só não dá para vender novamente, porque o risco é muito alto. Dá uma olhadinha em setor de bens industriais agora. Raio 3, Rumo. Cara, a Rumo ficou bem feia, porque ela perdeu a média de 80 períodos. Que pena, cara. Um papel que estava numa tendência de alta bem bonita. Vamos ver se segura, tá? Vamos ver se a gente tem uma força compradora atuando aqui esta semana para ver se o papel volta a ser negociado acima dessa zona de preço. Mas que tá feio, tá. A gente ainda não tá em tendência de baixa, porque a gente ainda não teve aquele movimento de topo menor do que o anterior, né? E rompimento do fundo 1. Mas por enquanto não tem nada para fazer em Rumo. O risco novamente está alto. Deixa eu ver R-Log. R-Log é o par da Rumo, né? Praticamente copia os movimentos da Rumo. O setor de transporte ferroviário anda praticamente de maneira igual, mas também, ó, a gente tem o fundo 1 aqui. A expectativa é que, se não houver uma reação, a gente faça o pivô de baixa. Com este topo mais baixo do que o topo anterior. Tegma. Tegma, nada a ser feito. Tem que esperar um sinal de reversão. Não dá para comprar isso aqui. JSLG, eu estou torcendo essa semana novamente por um candle de retração de volatilidade para poder comprar esse papel. É uma excelente empresa, JSLG. Tá? É um caso de turnaround. A gente olha aqui para os números da empresa, vocês vão ver o que eu estou falando. Ó.
Ativo crescente, dívida líquida crescente, patrimônio líquido. Olha aqui nos últimos anos. Olha a pernada de alta aqui. Ó. Receita líquida crescente, lucro líquido. Depois de um forte prejuízo, a empresa passa por uma reestruturação operacional e passa a dar lucro. Muita atenção em JSLG, tá? Muita atenção. Log N3. Cara, se perder aqui é tragédia, mas daria também para tentar uma compra, dependendo do sinal que a gente tiver na semana que vem. Se a gente tiver um sinal como esse, dá para tentar uma compra. Gol. Nossa senhora, que papel feio. Esse trade foi alertado aqui, né, inclusive. Ó. Teve um trade aqui. Isso aqui era uma formação de triângulo. E eu falei, pessoal, pro lado que isso aqui romper, operem a favor. Abriu em gap aqui, as pessoas podiam muito bem ter tomado uma posição com risco mínimo de 8% e um alvo lá embaixo, que era até aqui, 37%. Bateu no alvo já, né? Agora não tem mais o que fazer. Agora é esperar um repique, inclusive no gráfico semanal. Muito provável que se a gente tiver em gol na semana que vem um movimento também de retração de volatilidade, um preço fechamento de reversão, mais sidebar, a gente pode tentar uma compra. Azul a mesma coisa, né? Azul exatamente a mesma coisa. Não vou nem repetir a mesma coisa que a Gol. VEG. VEG tem uma compra, tá? E é uma compra que está interessante pelo seguinte. Se a gente comprar a superação da semana passada, no caso desta semana, perdão, a gente vai estar apostando não só numa superação de máxima num candle no semanal, mas também contra um topo duplo, tá? Que está sendo formado aqui. Reparem que isso aqui é um topo duplo. A gente tem o teste 1, ó. A gente tem o teste 1. A gente tem o teste 2. E a gente tem o fundo, que também é comum. Se esse fundo for perdido, vai ficar muito complicado. Tá? Vai ficar muito complicado mesmo. Porque aí, pessoal, a gente vai ter muito espaço para cair. Eu gostaria de vender VEG nesse caso. Tá? A gente tem muito espaço para cair. No mínimo aqui, uns 9%, mas ele não vai segurar nessa média de 80 períodos no diário. Ele vai querer buscar a de 34 períodos no semanal. E ela está 22% abaixo. Então, é a hora do vai ou não vai para VEG. Tá? Se VEG rompe lá em cima, é compra das fortes. Vai ser uma anulação do padrão de topo duplo. E se ela rompe aqui embaixo, vai ser uma ativação do padrão do topo duplo. De qualquer forma, a entrada está a 1 centavo na superação da máxima desta semana, com o stop 1 centavo abaixo da mínima dessa semana. Então, uma operação o quê? De 12%. Interessante o risco, tá? Eu correria esse risco, é uma operação que eu gostaria de fazer. Mills. Cara, Mills não tá interessante, tá, pessoal? Perdeu a média de 34 períodos. Era um bom ponto de suporte. Vocês podem ver aqui, ó. Desde que a tendência começou. Vamos torcer essa semana para a gente ter algum sinal aqui que nos mostre força compradora entrando. Santos Brasil. Santos Brasil é um papel que está interessante, tá? Pelo menos no meu ver. A gente está no final já do movimento muito grande de baixa. Tá? Essa força vendedora aqui deve estar muito cansada. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhada no IFR aqui. Está patinando em zero.
Repare o padrão, repare o padrão. Se a gente olha aqui, a gente tem a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Aqui. Aqui. É a mesma coisa. IFR está patinando em zero. Isso nos mostra que esse papel está extremamente sobrevendido. A gente pode sim tentar entrar nesse papel, mas a gente precisa antes de um sinal um pouco mais claro aqui, visto que não dá para entrar e correr um risco de 18% numa operação, né? Essa semana a gente tem que ter um sinal de retração de volatilidade. Bom, Eco-Rodovias, muito feio, nada a fazer. Pomo, pessoal, Pomo. Puta, Pomo estopou, né? Pena, cara. Pomo tava tão legal. Pomo tinha tudo para ir lá naquele topo em 6,20. Agora não tem o que fazer, tá, pessoal? Tem que esperar também. Chu agora que alcançou a média de 9 períodos. Tá até que se segurando bem também, né? O papel tem uma correlação bem baixa com o índice. Mas está longe de dar compra, tá? Esse papel tem muito que devolver ainda. Subiu demais, 86%. A média de 34 períodos está lá longe, ainda tem uns 20% para cair aí. Setor de saúde, ADL3 foi o momento, né? Foi a sensação, acho que o único papel que fechou em alta essa semana. Realmente interessante, né? Psicologia de massa. Esse papel já associa vírus com remédio e farmácia. Chegou a subir o que? 7,88 e devolveu, né? Devolveu metade da alta aí. Deixa eu ver o diário dela como é que tá. Ó, isso aqui é um topo duplo, tá? Isso aqui é um topo duplo, muito cuidado. Se perder aqui embaixo, é venda. Vai ser uma venda legal, hein? Vai ser uma venda das grandes. Eu quero fazer essa venda se der certo, cara. Fica atento aí. Rapvida. Rapvida também nada a fazer. Tem que esperar esse papel achar alguma região de suporte. Por enquanto, só cai. Esperar um sinal de reversão, tá, pessoal? Assim como o GNDI. GNDI também está trabalhando com a mesma expectativa. Tem que esperar um sinal de reversão. O legal é que o GNDI ainda segura na média de 34 períodos, tá? A Rapvida nem isso. A Rapvida caiu direto. Deixa eu ver quanto tá. 14%? Dá para tentar, tá? A GNDI dá para tentar uma compra na superação aqui dessa máxima essa semana. Se a gente tiver um movimento muito forte de alta. Gatilho na superação da máxima, stop na perda da mínima. Qualicorp. Qualicorp também está segurando na média de 34 períodos. Vamos ver o que vai dar isso aí. 18% um risco muito grande, eu não correria isso aí. Torcer para essa semana a gente ter um movimento de retração de volatilidade para a gente poder abaixar essa entrada. Skia 3. 4,70. Deixa eu ver quanto que tá isso aqui. 22%. Também nada a fazer. Tem que esperar, tá? Um risco muito alto para uma operação só. TOTS, pessoal, acaba de também chegar na média de 34 períodos. A gente tem que estar esperando algum sinal de reversão aqui. É provável que esse sinal seja forte, tá? Caiu muito. Esse papel deve estar muito sobrevendido. Deixa eu dar uma olhada, ó. Também. Muito sobrevendido. Dor nas costas, cara. Quero ver se hoje eu dou uma corrida ainda. Exercitar um pouco aí, pessoal. Tô muito sedentário. Pose 3. Pose 3 também, tá? Estopou aqui um trade que a gente inclusive tinha alertado semana passada, que tava bacana. Pena, né? Pena. Não era para ser.
Agora não tem o que fazer. Agora é esperar. Enat. Enat está em cima de uma zona de suporte, que é essa média de 80 períodos. Das vezes em que isso aconteceu, ela recebeu pressão de compra e voltou a subir. Mas, ao meu ver, a gente vai estar correndo um risco muito grande se a gente tentar comprar a superação dessa máxima, tá? 13% não é um risco grande. Até 15% eu falo para vocês que eu corro, mas a configuração que ela tá não tá legal, tá, pessoal? Para mim, a Enat não podia ter perdido esse topo aqui. Agora fundo, né? Antigo topo tinha virado fundo. Não podia ter perdido esse patamar de preço. É tragédia. April. April segue a expectativa. Ainda acho que esse papel vai cair mais. Tá muito longe aí. Subiu o quê? Pessoal, Prio subiu 220%. Esse papel tem que corrigir, cara. Corrigiu 30% só. Tem que corrigir no mínimo aqui, ó. Vamos ver onde que está a retração de Fibonacci. Aqui, ó. 28, tá? É para lá que esse papel tem que ir. Prio, ativo muito cíclico. Eu gosto de operar no mensal, tá? Eu gosto de operar Prio no mensal. Mensal, reparem como o padrão é sempre o mesmo. 1, 2, 3, 4 meses, sobe. 1, 2, 3, 4, 5 meses, sobe. 1, 2 meses, subiu. Aqui foi uma quebra de padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo mês subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo mês subiu. Então, tem que esperar, tá? O tempo vai fazer a sua mágica em Prio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cosan. Cosan segue a mesma filosofia de Prio, tá? Para mim esse papel tem que corrigir mais ainda, nada a fazer. Setor de materiais básicos. Qual que é o primeiro papel ali? Braskem. Cara, Braskem perdeu o fundo anterior, agora é tragédia, tá? Tragédia. Seria interessante se ele fizesse um repique. Seria interessante se a gente tivesse aqui 1, 2 semanas de alta para poder vender esse papel, tá? Marcar a mínima aqui da segunda semana de alta e vender esse papel. Unip6. Unip6 também perdeu uma região de suporte. Fez um candle de dúvida essa semana, tá? Eu acho que não vai. Eu estou adotando a mesma filosofia de que quando um rompimento falso ocorre, no caso a gente teve esse rompimento falso aqui, que foi amplamente percebido por vocês, né? Porque essa operação aqui, eu até perdi uma grana federal, tá? Eu estava apostando bastante nesse rompimento, tá? Tinha tudo para dar certo e acabou se mostrando falso. Agora a gente tem um rompimento aqui que pode ser verdadeiro dessa região de suporte. Muita atenção em Unip6, tá? Ele tem muito chão, tá? Muito chão. Deixa eu ver uma coisa. Se a gente tentar abrir uma posição na perda dessa mínima, o stop seria o quê? De 18%, é muito grande. Torcer também, assim como o Braskem, talvez 2 semanas aqui até chegar nessa média móvel, tá vendo? Daí a gente marca a mínima e a gente vai ter uma relação risco-retorno melhor para poder vender esse papel. Vale nada a fazer, tá? Nada a fazer em Vale. Assim como em Bradespar, né? Bradespar também. Bradespar praticamente copia a cotação da Vale aí. Nada a fazer. Setor de saneamento. Sanepar. Essa semana também chegou a ativar um belíssimo trade. Pô, essa semana chegou a subir 10%, cara. Pena, hein, pessoal? Que pena. Faz parte. Não foi estopado ainda, tá? O stop tá aqui.
Para finalizar, deixa eu ver a Oi. Tem que estar sempre monitorando esse ativo. Nada por enquanto, tá? Oi, se perder essa região aqui, para mim é venda brutal, tá? Brutal. Essa é uma operação que eu gostaria de fazer. Claro que a gente torce para o papel subir, né, pessoal? Mas tem que operar seguindo a tendência de baixa. Se a gente tiver um rompimento de fundo anterior, dá sim para vender, vai ser uma venda belíssima. Deixa eu analisar agora alguns dos ativos que o pessoal pediu. Tem uma lista aqui. O Alexandre, pessoal, pediu para analisar LWSA3. LWSA3. Alexandre, papel novo na bolsa, tá, cara? Não tem muito o que fazer. Deixa eu tentar dar uma olhada no gráfico diário dela. Por enquanto, tá, a gente pode adotar duas posições. Primeiro, compra se superar a máxima histórica, tá? Porque isso vai ser um claro sinal para a gente. Os compradores estão querendo levar os preços para cima, estão dispostos a pagar cada vez mais pelo ativo. E tentar buscar pontos de suporte e resistência. Por exemplo, aqui a gente deve ter um ponto importante de suporte, né? A gente teve um teste, 2 testes, 3 testes. Aqui a gente está tendo o 4º teste essa semana. Daria para tentar uma compra aqui? Eu acho muito cedo, tá? Dá para tentar uma compra aqui embaixo? Dá, considerando que isso aqui é uma região de suporte. Mas o histórico do ativo é muito pequeno, tá? A melhor compra é aqui em cima mesmo. Ele também pediu par de 3. Deixa eu colocar o gráfico semanal. Par de 3 agora faz um movimento corretivo, tá? Em direção à média de 34 períodos. Por enquanto não tem entrada, tá? Bom, o risco de 14% dá até para considerar uma entrada aqui. Mas a melhor entrada mesmo vai ser se essa semana a gente tiver um candle de retração de volatilidade aqui, tá? Nessa região. Isso é, um candle pequeno, com bastante sombra e corpo pequeno, tá? Pode ser um preço de fechamento de reversão, pode ser uma inside bar, tem que ser um padrão que nos mostre que o movimento atual está cansado. Bom, deixa eu ver. Cara, acho que foi isso. Teve também o Roberto pedindo leve 3. Leve 3 por enquanto nada, tá? Mas espera. Acabou de romper uma resistência muito importante. Tá aqui em cima. Deixa eu ver o diário como é que tá. Deve estar dando até um trade no diário, ó. Tá segurando aqui. Ó, sendo bem arrojado, tá? Bem arrojado mesmo. Eu tentaria um trade na superação desta máxima da sexta-feira, em 27,39. 27,40, tomava a posição, colocava o stop lá na mínima de sexta também. Porque quando a gente tem um topo muito importante que nem esse, que foi testado diversas vezes e é rompido, ele vira um suporte muito forte, tá? Suporte esse que junto com a média móvel de 80 períodos aqui embaixo, tá? Junto com todo um panorama que a gente já vem do movimento vendedor que deve estar cansado, pode muito bem dar certo. Tá? E o risco, você viu ali, é de 7%, não é um risco muito grande. E a gente pode levar essa operação para position, tá? Realizar parcial. Quer ver uma coisa? Dá para você realizar parcial em 100% do movimento, lá em 31,89, e levar o resto para position. Position, sinal de entrada para position ainda não tem, tá? Enat, eu já comentei, Tupi. E eu vou incluir esses ativos na minha planilha, tá, Roberto? Também, cara, Tupi, mas Tupi é um papel muito cíclico, tá? Muito cíclico mesmo. Repare como um papel que não é direcional, você não tem uma tendência bem definida, você tem movimentos de alta, queda, alta, queda, alta, queda.
eu não gosto muito de operar isso, eu gosto de operar papéis mais direcionais, né? Papéis que vão para cima realmente. Aqui a gente tem muito lenga-lenga, tá? Mas de qualquer forma a gente está no final de um processo de correção. A gente espera algum sinal de reversão e entra comprado na superação da máxima. Sinal esse que não apareceu ainda. Bom, eu tenho anotado aqui o Marcos me pedindo CESP. Cara, CESP tá se segurando bem, hein? Tá se segurando bem. Mas, ó, aquilo que eu te falei, ó, quando começa a aparecer muita sombra superior, o volume aumentando desse jeito, pode ser uma sinalização de um topo, tá? O papel já vem subindo já faz um tempo. Durante esse período aqui ele estava muito positivo. E desde então começou a lateralizar muito. Vocês sabem que eu odeio lateralização, meu sistema é totalmente seguidor de tendência. Lateralização é um pesadelo para mim, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Acho que é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui hoje, então. Novamente, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso alguns amigos tenham alguma dúvida do conteúdo abordado aqui. Um excelente fim de semana, um grande abraço, tá? Bons negócios aí.